Boa noite, minha gente. E aí, estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu começar aqui no Instagram também. Estamos iniciando mais uma live da série de live de Física Quântica para principiantes, para médicos, para advogados, para políticos, para pastores, para juízes. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando a segunda live da nossa série de Física Quântica para principiantes. Boa noite, Jurema, boa noite, Arusa, boa noite, Kátia, boa noite, Cri, Rosana Borges, Ana Gama, Rosana, Rita Tracoso, Laís, Andri, boa noite, sejam todos e todas bem-vindas. Vocês podem compartilhar também, vocês podem compartilhar essa live, né? O pessoal do YouTube, lembrando, deixa aí já o seu like também. Boa noite, Luci, boa noite, Geni, o pessoal da comunidade chegando aqui. E amanhã nós teremos mais uma live, será até quarta-feira essa série de lives, né? Boa noite para o Hilde, boa noite, Titi Chassi, boa noite, Rodrigo, Ana Souza. E aí, vocês estão aonde agora, gente? Dá só um oi aí para me dizer. Pronto, Josinete já disse que está lá em Salvador, Bahia. Então, me diga aí a cidade que vocês estão. Rosana Maria. Boa noite, Maria Imaculada. Onde é que vocês estão agora? Tem alguém de fora do país aí? O pessoal de Portugal já chegou, o pessoal da Europa, dos Estados Unidos. Rodrigo Zara de Salvador. Boa noite, Ana Gama lá de Campina Grande. Chegando aí, Rose. Perdeu a live? Você perdeu a live de ontem, Rosa? É só você estar lá no meu perfil do Instagram e também está no YouTube. Quem perdeu a live de ontem, você pode assistir. As lives estão ficando gravadas, essa série de lives que eu estou fazendo. Ana Souza, em Rio Real, na Bahia. Maria Tereza, em Florianópolis. Margarida, em Porto Alegre. Rosana, de Bragança Paulista. Olha aí. Maria Helena, lá em Divinópolis. Fabiana, de São José dos Campos. E Maria Antônia, lá de Portugal. Muito bem. Maria Imaculada, de Volta Redonda. Eurides, de Maringá. Rosana está gostando das lives, né? Pois é, a gente sempre procura trazer conteúdos preciosos para vocês. Por isso que é importante que você chegou aí no YouTube, gente. Deixe já o seu like para você essa live ser acessada por mais pessoas também, né? O like significa, eu reconheço a importância desse conteúdo, né? E quando você faz isso, você está contribuindo, está expressando sua generosidade por algo que você está recebendo e está contribuindo para que mais pessoas possam acessar. Então, isso é uma coisa muito boa. A live de hoje nós vamos falar exatamente como potencializar seu negócio, como potencializar negócios, vamos falar dessa relação com dinheiro, dessa relação com prosperidade. A gente vem fazendo um trabalho aí na Escola da Riqueza com essa perspectiva de olhar para o dinheiro, de olhar para a riqueza, de olhar para a prosperidade de uma forma auspiciosa, né? De uma forma generosa, de uma forma sábia, né? Que possibilita exatamente uma conexão maior, né? Já deixou o seu like aqui no YouTube. Então, quem está no YouTube, deixa aí o seu like, vai deixando aí o seu like para que você possa dizer, eu estou reconhecendo esse potencial desse conteúdo. Renata está na República Dominicana, lá no Caribe, já estive lá na República Dominicana, muito legal. Que lugar lindo, aqueles mares do Caribe são coisas espetaculares, né? Então, sejam todos e todas bem-vindas. Você pode soltar também aí o seu like, o que eu vou fazer agora, né? Vou fazer agora, soltar aqui o meu like, o meu foguetinho aqui, chamando outras pessoas para participar aqui da live conosco. Você pode fazer aí, solta para 5 pessoas, se você soltar, daqui a pouco a gente vai ter mais pessoas aqui usufruindo. E deu like ontem, né, Rosana? Muito bom, muito bom. Boa noite, Eva. Boa noite, Laís. Boa noite a todos e todas e sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Então, Bert Hellinger, né? Eu tenho vários livros
do Bert Helling, que trata exatamente desse tema, né, dos negócios, né? Eu cheguei até uma vez a fazer uma live que tratava desse tema, falando como ser feliz nos negócios e no amor, né? Então, quando a gente está fazendo, quando a gente está quando a gente está falando de negócio, a gente está falando também de prosperidade. Nós estamos falando também nós estamos falando também de empreendedorismo, né, de empreender-se, né? Então, é muito importante esses temas, gente. Eu fico imaginando que no futuro, numa sociedade descolada, numa sociedade mais evoluída, nós deveríamos ter algumas coisas que deveriam ser fundamentais para os seres humanos. Uma é educação financeira, relação com dinheiro, né? Outro seria educação para relacionamentos, então você aprender a se relacionar com as pessoas. E outra seria educação para a sexualidade, porque esses temas aí é onde existe mais infelicidade, né? O primeiro motivo da separação entre casais é traição, o segundo é a relação com dinheiro, né? Conflitos na relação com dinheiro, né? Dificuldade de gerenciar as finanças, dificuldade, crenças limitantes em relação ao dinheiro, entendeu? Então, assim, só que o dinheiro, ele é a mola propulsora de tudo, né? Então, a camisa que eu estou vestindo aqui, eu tive que colocar dinheiro. Esses livros que estão aqui atrás de mim, todos esses artefatos que estão aqui, que vocês estão vendo aqui, eu tive que investir para tê-los. Você está aqui porque você tem um celular, ou tem um computador, eu também estou aqui com o meu celular, o meu computador, né? Então, o dinheiro deveria ser uma coisa, a educação financeira, ela deveria ser uma coisa assim simplesmente básica na vida das pessoas, porque sem dinheiro, aí você diz, bom, mas aí como é que eu vou? Não, eu quero fazer uma boa universidade, eu quero ter uma boa escola, né? Onde é que fica Deus na física quântica? É uma boa pergunta, né? Fica em tudo, né? Porque a física quântica é uma das belas obras de Deus, na verdade, né? A física quântica é uma ponte para você entender Deus, né? Meu trabalho é sempre muito ligado à espiritualidade. Então, física quântica é uma das pontes mais genuínas que vai trazer clareza sobre o que é a fé, por exemplo, né? Mas vamos voltar para a nossa temática, né? Então, essa compreensão de que o dinheiro ele é uma moeda de troca, né? Ele é uma moeda de troca. E o dinheiro que você ganha ele é fruto do seu trabalho. Então, quando você não valoriza o dinheiro, você está dizendo que o seu trabalho também não tem valor. Você também está criando um conflito dentro de você, né? E aí tem todas essas visões religiosas, né? Essas más interpretações que foram feitas das escrituras, né? Porque, na verdade, o dinheiro em si, ele é apenas uma energia, né? Como tudo que você manipula, né? Tudo aqui, né? Esse cristal é uma forma de energia, né? Esse cristal também, para eu adquirir, oi, Ana, eu precisei de dinheiro para comprar esse cristal. Por exemplo, eu trouxe quando eu estive na Rússia, em 2010. Ele é de São Petersburgo, né? Uma cidade linda, né? Se você ver aqui, se eu botar pertinho aqui, talvez você veja, São Petersburgo, né? Então, eu trouxe de lá, né? Então, para chegar lá na Rússia, eu também precisei de ter dinheiro, que eu conquistei com o meu trabalho, conquistei exatamente quando, em 2009, eu organizei um grande evento internacional, o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, que veio um cientista russo. Ele ficou muito impressionado com o que eu tinha feito aqui no Brasil, e aí ele me convidou para ir lá, e eu dei palestra para cientistas russos, dei palestra no consulado brasileiro para um grupo de cientistas, visitei cidades, prefeitos, fui para São Petersburgo, visitei a universidade, visitei o hospital, considerado o hospital mais moderno do mundo naquela época, né, lá na Rússia. Então, tudo isso foi fruto do meu trabalho, né? Então, eu trabalhei naquilo que eu acreditava, naquilo que eu amava, organizei um simpósio que a maioria das pessoas era improvável de ser realizado, porque naquela época ninguém sabia nem o que era, ninguém se falava de física quântica, né? Ninguém tinha conhecimento sobre esses temas, né? E eu estava trazendo para o Brasil a palavra saúde quântica, né? Saúde quântica foi uma palavra que eu trouxe em 2009 nesse simpósio,
e as pessoas não sabiam nem o que era isso, né? Então, eu consegui depois ser convidado para um país estrangeiro, né, e ter criado uma rede de conexões em função do meu trabalho, né? Então ali eu precisei exatamente usar os meus conhecimentos espirituais e científicos, né, porque eu precisei exatamente de ter fé, né, como Jesus dizia, a fé remove montanhas, tá? E eu tinha um propósito por trás. Eu tinha um propósito de fazer o bem, eu tinha um propósito de levar para o mundo um conhecimento que tinha feito a diferença na minha vida. Eu tinha um propósito de levar para o mundo um conhecimento que tinha me curado, que tinha o potencial de ajudar as pessoas a se libertarem dos medicamentos, né? E eu tinha também exatamente essa ideia de levar para o mundo um conhecimento que me transformou num empreendedor de verdade, né? Porque eu já tinha essa veia empreendedora, eu participava de uma sociedade de educação, né? Com 37 sócios nessa sociedade. Eu fui escolhido presidente da sociedade, foi uma honra muito grande, né, ter sido reconhecido pelos sócios para ser o líder desse grupo, né? E isso me deu uma experiência de gestão de pessoas, que eu costumo dizer, olha, eu fiz ali meu PhD em gestão de pessoas naquela presidência, tá? Mesmo porque eu sempre uni o negócio com um propósito, né? Então, quando eu tive essa ideia, junto com outras pessoas, de criar uma sociedade de educação diferenciada, o meu sonho era exatamente fazer a diferença na educação, era trazer algo, educação de verdade, não era só aquela educação para passar no vestibular. E foi aí que eu criei um projeto de educação holística e transdisciplinar, que era um projeto exatamente voltado para ensinar coisas para a vida. Então, sim, eu levava a pessoa para falar sobre dinheiro, eu levava a pessoa para falar sobre espiritualidade, eu levava a pessoa para falar sobre sustentabilidade. Nós criávamos feiras de conhecimento, onde nós trazíamos pessoas de todas as tradições espirituais para quebrar os preconceitos sobre religiões, para conhecer de perto as religiões. Nós falávamos sobre sexualidade, nós falávamos sobre física quântica, e eu dava aula, comecei a levar esses conteúdos da física quântica para a sala de aula, e aquilo ali terminou gerando um movimento, né, que me trouxe até aqui. Aquilo ali foi crescendo, crescendo. Então, a primeira coisa que eu diria, se você está querendo potencializar o seu negócio, se você está querendo abrir um negócio, se você está em busca de um emprego, se você está querendo ser uma pessoa mais reconhecida naquilo que você faz, então é muito importante que você tenha um propósito. O que é propósito, né? Então, propósito é exatamente aquilo que nós olhamos e que nos faz feliz, aquilo que faz brilhar os nossos olhos, aquilo que nos conecta, né, a essa dimensão espiritual do ser, né? Então, é uma das coisas que nas chamadas zonas azuis, nós temos que é exatamente as regiões do mundo em que as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, das receitas das zonas azuis é a pessoa viver com propósito, tá? Então, propósito é como se fosse assim algo básico, ou seja, é algo que está acima de você e que você se coloca também a serviço de algo, né? Você coloca a serviço de fazer algo que contribui para você deixar um legado. Então, o propósito é algo que, assim, é aquela determinação de você dizer, olha, eu quero deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei. É um processo de aperfeiçoamento, né? E aí, dentro dessa busca pelo propósito, você vai dar de cara também com a questão do empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo, o primeiro empreendimento, o maior empreendimento que você tem nessa vida, chama-se você. Eu costumo dizer para as pessoas que o melhor, ou seja, o maior ativo do mercado que existe é você. Daí, né, dentro de uma perspectiva quântica de empreendedorismo, de negócios, né, o empresário quântico, ele é uma pessoa que ele investe muito em autoconhecimento, né? Ele investe muito em conhecer, né, em liderar através do exemplo, né?
Ou seja, ele investe muito em valores humanos elevados, né? Ou seja, ele está voltado para ter, ele está voltado exatamente para ter uma relação de respeito com as pessoas, ele está voltado, ele não se vê, ele se vê parceiro das pessoas que estão em torno dele, né? Ou seja, quando você monta uma equipe de pessoas, essas pessoas são seus parceiros, né? Elas não estão competindo com você, pelo menos não deveriam estar. Elas são parceiras de trabalho. As pessoas, os seus clientes, né, são seus parceiros. Então, as pessoas que adquirem os meus cursos, elas são parceiras do meu projeto. Porque eu tenho um projeto que 98% do material que eu libero do meu trabalho é um material gratuito. Se você for olhar a quantidade de vídeos gratuitos que eu tenho no YouTube, no Instagram, são mais de 7.000 vídeos, publicações no Instagram, mais de torno de 1.700 vídeos no YouTube, né? Essa quantidade semelhante do Instagram, no Facebook também. Nós estamos produzindo conteúdos, né? Tem muitas pessoas que nunca adquiriram um curso nosso, mas elas já estão felizes, elas já trazem muitas vezes depoimentos de que os nossos conteúdos estão ajudando ela de alguma forma. E às vezes as pessoas, né, terminam nossos cursos, a gente continua um relacionamento também, né? Então essas pessoas terminam sendo parceiras do seu negócio, né? Os seus clientes também são parceiros do seu negócio, tá? Então é importante você ver as pessoas, né? Os seus sócios, caso você tenha um sócio, né? Ou seja, como parceiros do negócio, né? Ou seja, os clientes, né? As pessoas que compram os seus produtos, e as pessoas que compram os seus produtos são as pessoas que financiam o seu negócio, tá? Então, eu sou muito grato às pessoas que adquirem um curso meu, porque elas estão não só tendo uma possibilidade de levar a vida delas para um próximo nível, como elas estão contribuindo para um trabalho social que a gente faz, que atinge milhões de pessoas, né? O nosso canal no YouTube tem em torno de 10 milhões de visualizações já. Então, nós estamos produzindo riqueza, né? Nós estamos produzindo conteúdo, né? Nós estamos produzindo um conteúdo que transforma a vida das pessoas, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, quando se fala em negócio, é entender que o seu maior negócio é você. Você precisa aprender a cuidar de você, tá? Então, como é que nós cuidamos da gente? Nós cuidamos da gente buscando ter virtudes, ser uma pessoa virtuosa, buscando ser uma pessoa que caminha pela vida com leveza, né? Buscando ser uma pessoa honesta, buscando ser uma pessoa justa, né? Buscando ser uma pessoa amorosa, né? Enfim, uma pessoa que age voltada para o bem comum, né? Então, quando nós não conseguimos nos empreender bem, né? Então você começa a ver alguns problemas na sua vida que estão exatamente denunciando, né? Estão denunciando exatamente que você é como se você tivesse perdido o rumo, você tivesse perdido a conexão com esse propósito, né? Por outro lado, o Bert Helling traz uma coisa muito importante na questão dos negócios, na relação com o dinheiro, que é a relação com os pais, tá? Então, nós somos frutos de um espermatozoide e de um óvulo, né, que foi fecundado e que nós nos desenvolvemos a partir de uma única célula chamada de ovo, que é exatamente quando o espermatozoide fecundou o óvulo, né? Então, naquele momento começou o jogo da vida para nós, para cada um de nós, né? E aí nós vamos, essa célula, ela é uma célula empreendedora, né? Ela consegue, ela é uma célula próspera, né? A prosperidade, ela está dentro de nós, porque uma única célula ela começa a se multiplicar, né? Ela começa a se dividir e a se multiplicar, então ela começa a prosperar, ela começa a aumentar de tamanho, ela começa a se especializar, ela adquire inteligência de ser célula do coração, outra diz, não, eu sou célula do fígado, eu sou célula do rim, a outra diz, não, eu sou célula né? sou a célula do olho, eu sou a célula do cabelo, eu sou a célula do dente. Então, você vê que o seu corpo, ele é uma diversidade, né? Eu sou célula que vou de bactéria, por exemplo, né? Enfim, né? Sou célula de vírus, sou célula de fungo. Então, assim, esse corpo complexo, ele vai, né? Ele vai
adquirindo uma configuração, né? E essa configuração, ela vai levar você a criar memórias, né? A memorizar, porque o aprendizado que a gente tem com os nossos pais, vem exatamente do que a gente vê os nossos pais fazendo. Tá? Então, nós vamos criando memórias desde o útero, tudo que nossa mãe está vivendo ali, do ponto de vista de experiência, que são experiências emocionais, nós vamos modelando, a nossa genética vai se preparando, ela vai se preparando para ser, para ser recebida dentro de um contexto conhecido, não é? Então, é muito importante, nesse processo de negócios, né, de prosperidade, dessa questão de dinheiro, né? Lá na Escola da Riqueza, a gente fez uma aula, acho que foi umas 4 horas de aula só para trabalhar a relação com pai e mãe. Uma das aulas mais lindas que nós tivemos, muito emocionante, porque exatamente isso, tinha pessoa que nem lembrava de alguma coisa boa que o pai tivesse feito para ela, né? Entendeu? Estava lá no porão, né? A gente só olha para as coisas negativas, tá? Então, uma das coisas que tem a ver com negócios é exatamente essa reconexão, essa coisa de honrar, vou dizer uma coisa até bíblica, né? De honrar pai e mãe. Então, isso não é por acaso, né? Isso de fato não é por acaso. Então, assim, essa reconciliação com os pais é como se você estivesse se reconciliando com essa sua base de dados que é você. Quando você está negando, quando você está negando os seus pais, né, de alguma forma, né, quando você não os aceita, né, quando você rejeita, né, quando você não perdoa, né, você está criando um problema para você, porque você tem geneticamente seu pai e sua mãe dentro de você, então você cria um conflito, né? Você cria ali um conflito, né? Ou seja, onde você passa a negar, um conflito de autonegação, né? Então é muito importante a gente ter, ver que existem alguns pré-requisitos, né? Quando a gente fala de negócio, as pessoas só olham para o lado material do negócio, elas não sabem que tem aspectos subjetivos que são mais importantes, que muitas vezes as pessoas não entendem porque estão envolvidas em determinados problemas, né? E às vezes são problemas também sistêmicos, problemas que nossos pais tiveram. Então é comum que a gente tenda a repetir alguns problemas, porque é uma forma da gente aprimorar aquilo, né, aquilo que os nossos pais, que não deu certo de alguma forma para eles, entendeu? Então é muito comum, como algo não deu certo em alguma geração passada, ela esteja sendo apresentada para a gente. É como se ela dissesse, olha, você pode ir mais além do que os seus pais, você pode aperfeiçoar a programação que você recebeu, né? Então, dentro desse contexto, nós vamos entender a necessidade da evolução, a necessidade de prosperar, né? Prosperar na vida, empreender-se, né? Eu sou uma pessoa responsável pela minha vida. E aí tem uma fase, né? Tem a fase da criança, tá? Tem a fase da criança. Então, o que é que acontece? A fase da criança é a pessoa que é vítima, é a pessoa que reclama, né? É a pessoa que ela vive a se queixar, né? Então, o que é que acontece, né? Muitas pessoas estão na fase infantil ainda. É muito comum você encontrar pessoas de idade adulta, mas elas estão com um comportamento infantil, ou estão com um comportamento adolescente, é o rebelde sem causa, né? A pessoa que está ali tendo que estar reclamando das coisas, se rebelando contra todas as coisas, né? Então, é muito interessante isso também, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai perceber que o negócio que nós estamos fazendo, ele está intrinsecamente ligado com o nosso processo, ele está ligado com a nossa vida, a nossa necessidade de aprendizado também. E também você, além de ter as questões emocionais, né, as questões, digamos assim, sistêmicas que você tem que olhar, você também tem que se apropriar daquilo que você faz, né? Você tem que dominar aquilo que você faz. Você tem que dominar através do conhecimento. E aí o autoconhecimento é uma forma de você
reorientar, né, a sua base de dados no sentido de se conectar a possibilidades melhores para você, né? Porque quando nós estamos, por exemplo, né, quando a nossa base de dados ela tá contaminada por negatividade, então a pessoa que está no pessimismo, a pessoa que está no vitimismo, né? Então ela está com a base de dados contaminada, né? Então, assim, você vai ter um negócio, você não consegue prosperar-se interiormente, você não consegue se vencer. Então você vive com raiva, você vive acreditando que nada vai dar certo para você, você vive acreditando que, enfim, as coisas são difíceis, são complicadas. Ou você muitas vezes está num estado de pouco merecimento, né? Então é muito comum também as pessoas estarem numa circunstância de pouco merecimento, onde elas não se sentem merecedoras. Aí você diz, mas como é que você vai prosperar se você não se sente merecedora de algo, né? Então é muito importante olhar para essas variáveis, né? Ou seja, todas essas variáveis que nós trazemos, que são variáveis da nossa história familiar, e são variáveis também do conhecimento que você precisa investir. Então, se você quer ter um negócio, se você quer prosperar na vida, primeiro você precisa entender a máquina que você é, né? Ou seja, você precisa entender a complexidade que é você, né? Porque se você não se entende, não entende quem é essa máquina, é muito possível que você agrida essa máquina todos os dias. É muito possível que você adoeça. É muito possível que você esteja com medo de fazer as coisas, tenha medo de ousar, tenha medo de apostar, né? Tenha medo, ou seja, tenha medo do desconhecido, tenha medo de fazer alguma, ou seja, tudo você arruma uma desculpa. Ou então você quer ser aquela pessoa que quer fazer as coisas, a perfeccionista, né? Que diz, não, eu não vou fazer agora porque ainda não consegui chegar na perfeição. Aí você fica adiando porque tem que fazer de um jeito que esse jeito não chega nunca, né? Então é muito comum também essa perspectiva da capacidade que nós temos de inovar, né? E essa capacidade que nós temos de se reinventar, né? Então é realmente impressionante como nós temos essa capacidade incrível de reinvenção, né? De transformação, tá? Então o processo de você empreender um negócio, ele passa primeiro pelo empreendimento maior, que é empreender, é você se empreender, é você se curar, é você se transformar. Então, tudo que você está fazendo na sua vida, ela é uma resposta exatamente a essa relação que você tem consigo. Daí o meu trabalho hoje ele é totalmente voltado para o autoconhecimento, ele é totalmente voltado para inspirar as pessoas nesse caminho de dizer, olha, você precisa olhar para dentro de você, né? Você precisa olhar para esse banco de dados que é você, né? Ou seja, você precisa sair de um nível de percepção que você está hoje para ir para um nível mais alto. Então, quando a gente fala de salto quântico, né, então o curso Salto Quântico, que foi o curso inovador que eu trouxe aqui para o Brasil em 2014, né, ele é um curso que foi uma inovação dentro do marketing digital na área da física quântica, porque não tinha nenhum curso que fizesse isso, né, que fizesse essa união das ciências e da espiritualidade. Então, o que eu fiz no curso Salto Quântico foi pegar exatamente esse contexto, né? Eu peguei o contexto da física quântica, eu peguei a física relativística, eu peguei, né, eu peguei ali a neurociência, eu entrei com a epigenética, e aí eu entro também no campo espiritual, né? E nós começamos a fazer experimentos à distância, né? Então, o curso Salto Quântico é um curso muito inovador, continua sendo um curso muito inovador, porque nós começamos a reunir pessoas em torno de um ideal de cura, só que essa cura acontecia à distância, exatamente baseado no experimento da intenção, que a Lina Matark, que é uma cientista, a pesquisadora que eu conheci, jornalista, que tem um trabalho extraordinário, eu encontrei o livro dela, eu encontrei o livro da Lina Matark no Shopping Paulista, gente. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, né? Então, de repente, né,
de repente, eu vejo esse livro e era o único livro que tinha na livraria. Olha só que coisa interessante. Esse livro ele mudou minha vida. Ele me influenciou muito, né? É onde eu aprendi sobre os biofótons, né? Então, eu aprendi exatamente sobre a comunicação. Boa noite, boa noite. No meu livro, no meu último livro, O Poder da Autocura, eu estou falando da importância dos biofótons, quer dizer, as nossas células, elas produzem luz, produzem fótons de luz no DNA, né? Então, isso, a primeira vez que eu soube disso foi exatamente nesse livro, O Campo, que era o único livro que tinha no shopping uma livraria lá que eu entrei por acaso, no shopping da Paulista, tá? Então, também, quando nós estamos nesse campo do empreendedorismo, de negócio, nós precisamos estar vibrando com clareza naquilo que nós queremos, tá? Porque é exatamente isso, né? É o que faz diferença em você realizar muitas coisas e realizar muitas coisas que você não quer. É atrair coisas que você não quer, exatamente a vibração que você está, né? Então, foi exatamente isso que nós ensinamos e nós fazíamos durante uma vez por semana, nós encontrávamos as pessoas no curso Salto Quântico e essa pessoa contava a sua história e aí todo o grupo, durante 30 minutos, direcionava a intenção de cura para essa pessoa, né? Então, aquela pessoa, exatamente, a cura o que é? Tirar a pessoa de um lugar, né? Então, a doença é um lugar que você está contra as leis da natureza, né? Você está contra o seu propósito, você está agredindo o seu corpo, você está num lugar ali que você não aceita a vida como ela é, você não perdoa, né? Então, todos esses aspectos, né? As pessoas que estão preocupadas em melhorar o seu negócio, muitas vezes elas não têm clareza da importância disso. O Bert Helling diz, olha, a mãe está ligada ao sucesso na vida, né? O pai está ligado ao sucesso na profissão, né? Tá ligado ao sucesso nos negócios, né? Tá ligado ao sucesso no empreendimento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria a você é procura se reconciliar com seu pai, né? Se você está tendo dificuldade no seu negócio, se você está tendo dificuldade no seu empreendimento. E aí, como a mãe é o sucesso na vida, se você não se reconcilia com sua mãe, fica difícil você ter sucesso em qualquer área da sua vida, né? O pai e a mãe traz para a vida, que a vida vem através da mãe, mas o pai é que leva, né? O pai é que leva você para a vida, né? Então, assim, essa reconciliação com pai e mãe, ela é fundamental, né? Deixa eu ver aqui, muitas mortes, são 14. Rosana dizendo que faz parte de um grupo que todo dia às 20 horas facilitamos uma frequência de cura para uma pessoa da lista. Que legal, muito bom, Rosana, muito bom. Então, isso nós começamos aqui em 2014, né, de maneira pioneira, né? Que bom que tem grupo de pessoas fazendo isso, ou seja, isso é comprovado cientificamente, você dedica um tempo, a gente fazia 30 minutos, né? Que é uma coisa que eu estou querendo retomar na próxima turma do Salto Quântico, eu estou querendo retomar também o experimento da intenção, porque foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, né, de experimento, de convidar as pessoas para emanar o amor. Porque, na verdade, quando você está dedicando 30 minutos do seu dia para alguém que você não conhece, porque essas pessoas se juntam, né? Tem pessoas que são de outros países, muitas pessoas não se conhecem, mas você está ali, né? Por amor, você está doando, você está se doando, né? Então, também, se você é uma pessoa que está nessa perspectiva de negócio, né? Nessa perspectiva de empreendimento, gente, então, o amor, né? Ela é uma das ferramentas mais poderosas de cura, né? O David Hawkins mostra exatamente isso, que acima da frequência de 500 Hz, que é a frequência de amor, que opera a frequência da alegria, né? A frequência do amor incondicional, a frequência da santidade, que é de 575 Hz, a frequência da compaixão, da paz interior e da sabedoria, que é 600 Hz. Então, as pessoas que estão nesse lugar aí não têm pobreza, né? Não tem desemprego, entendeu? Assim, não tem violência, né? As taxas são, assim, do amor é 500 Hz, Margarete, exatamente, é 500 Hz. E é uma quantidade muito pequena de pessoas no planeta que atinge isso aí.
Porque o amor é exatamente você estar imbuído de fazer o bem. É você ficar feliz com o bem do o outro que cresce. A pessoa cresce, a pessoa evolui, a pessoa se prospera e você fica feliz, né? Entendeu? Então é o desejo que todos sejam felizes, é o desejo que todos prosperem, tá? Então também quando você tem o seu negócio, é importante que você tenha o desejo que aquelas pessoas que trabalham para você, que são suas parceiras, elas cresçam junto com você, né? Elas cresçam pela sua capacidade de liderar, né? Pelo exemplo que você dá como um líder justo, honesto, digno e inspirador, entendeu? Uma líder, né, inspiradora, né? Elas crescem porque ela tem possibilidade também, elas percebem que se a empresa cresce economicamente, você também vai ter a oportunidade de crescer, né? Você percebe que as relações são justas e honestas, então ali você termina gostando de estar no lugar que você está, né? Eu não sei, a Eliana está perguntando, é possível através do salto quântico um conhecimento fluido dentro da vibração para a transformação das relações interpessoais com os pais, para a cocriação? Sim, com certeza, Eliana. Com certeza. Esses conhecimentos da física quântica você pode levar para qualquer área. A constelação familiar ela só pode ser explicada através da física quântica. Foi o que eu fiz no meu primeiro livro, né? Princípios quânticos no cotidiano. Foi exatamente isso que eu fiz, foi trazer uma explicação teórica, né, ou seja, científica, né, para a questão da ressonância mórfica, né? Buda e Cristo atingiram 1000 Hz, né? Krishna atingiu 1000 Hz, né? Então, inclusive o budismo é uma das tradições espirituais que mais sustentam a frequência alta, né? O cristianismo, em função de muitas traduções equivocadas, de muita gente usar essa coisa do comércio da religião, né? Pessoa abrindo igreja para vender depois, então pessoas pregando ódio, né? E dizendo que são cristãs, né? Então assim é uma coisa muito louca isso. Então a igreja ela caiu para 500 Hz aproximadamente. Os budistas eles continuam na faixa de 900 e poucos Hz. Acho que é o budismo Mahayana está na faixa de 920 Hz. Ou seja, eles mantêm, né? Ele mantém exatamente uma conexão com a fonte, né, com o Buda, né, no cristianismo muitas pessoas falam de Jesus, mas assim elas pregam o ódio, entendeu? Então é uma coisa completamente elas pregam preconceito, elas pregam a discriminação, né? Elas fazem isso dentro da igreja, né? Uma vez eu estava na missa sétimo dia da minha irmã mais velha, né? E o padre que nós contratamos a missa, né? Você paga o padre para fazer uma missa de sétimo dia. E o padre, no meio da missa, ele começou a falar mal das pessoas espíritas. Eu fiquei abismado com aquilo. Até hoje eu tenho um certo arrependimento, né, de não ter interrompido a missa e ter dito a ele, padre, olha, nós contratamos você para fazer uma missa de sétimo dia e você está dando uma aula aqui de intolerância, você está dando uma aula de falta de amor, como é que você fica julgando as pessoas, como é que você fica dentro de uma igreja falando mal de outra religião, você não se envergonha disso? Coisa mais feia, que péssimo exemplo. O que Jesus diria de você? Se Jesus for aquele indivíduo que disse, olha, se você não tiver pecado, que atira a primeira pedra, por que é que você está julgando o outro? Entendeu? Isso você vai encontrar também com os pastores, né? Então você vai encontrar, é muito comum. É difícil você encontrar isso na tradição budista, porque os budistas não estão querendo, o Dalai Lama não está querendo convencer as pessoas a serem budistas, ele está querendo que você seja uma pessoa boa. Segundo o Dalai Lama, a melhor religião é a bondade, né? Então eles não estão querendo, né, convencer. Por isso que o budismo mantém uma frequência muito alta, né? Ainda, né? Porque eles não estão querendo vender, né? Ou seja, nessa coisa do comércio das religiões que é tão comum, é muito comum dentro do cristianismo e outras religiões também, né? O mercado da fé, onde as pessoas, né, não percebem que estão sendo enroladas, né? O cara falando de ódio e fazendo isso em nome de Deus. Então, esses aspectos, gente, de você manter uma consistência e uma coerência,
eles são fundamentais dentro desse contexto evolutivo, dentro dessa busca, né? Porque você é um negócio. Você é um negócio. Né? O seu maior negócio chama-se você. Tá? Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, né, você precisa se comunicar de uma forma assertiva, entendeu? Você vai estar vendendo a sua imagem, você vai estar vendendo a sua competência, você vai estar vendendo a sua credibilidade. Você precisa convencer a pessoa, né, que está lhe entrevistando de que você é capaz de fazer aquilo, mas não é só você ser capaz. Hoje as empresas, elas não estão querendo saber o diploma que você tem, se você fez mestrado, doutorado, PhD, não é essa a questão. Não é essa a questão. Ela primeiro quer saber se você tem competência, ela quer saber se você gera resultado, né? Mas elas querem saber também se você é uma pessoa de bem, né? Elas querem saber se você é uma pessoa agregadora, né? Elas querem saber se você é uma pessoa de grupo, de equipe, né? Ou seja, ela quer saber se é uma pessoa honesta. Ou seja, os valores humanos, né? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas vão estar cobrando de você diplomas, né? Então, aquela coisa de ter um diploma, ter isso, ter um certificado, não sei quanto. Isso é o de menos, entendeu? Porque se você tiver tudo isso e você, com um mês de emprego, não mostrar resultado, não mostrar competência, ou for uma pessoa desagregadora na empresa, você pode ter certeza que seu emprego não vai demorar muito, entendeu? E o resultado que você precisa apresentar, né? Então, assim, toda relação de negócio, ela precisa ter resultado. E você é o seu negócio. Então, você precisa também ter os resultados, você precisa ter resultado. Né? Então, se sua vida não prospera, né? Se você vive doente, né? Se você vive ali, sua vida vive travada, você vive no passado, com a cabeça, né? Então, assim, você não está gerenciando bem o seu principal negócio. O seu principal negócio é você, gente. Entendeu? O principal negócio, seu maior empreendimento chama-se você, né? Então, essa perspectiva, né? Essa perspectiva dessa compreensão nos leva para um outro nível, né? Porque você vai perceber que, na verdade, o maior investimento que você precisa fazer é em você, em autoconhecimento, né? Em ferramentas que levem você para outro nível, né? A Maria Del Carmen, que está aqui na nossa, Maria Del Carmen está aqui na nossa live, ela é um exemplo, né? A Maria Del Carmen, ela quando assistiu uma aula minha, em 2016, Maria Del Carmen andava de cadeira de rodas, né? Ela tomava 18 comprimidos, né? Tá carregando o frequenciômetro aí, Beatriz? Muito bom, né? Daqui a pouco eu falo do frequenciômetro. Foi bom você me lembrar. E a Maria Del Carmen, gente, ela foi superando, ela hoje está lá estudando, está na Escola da Riqueza, e ela é um exemplo, né? Ela agora está empreendendo, ela tá gerenciando o seu dinheirinho, né? Está ali, é terapeuta, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, né? Então, mostra o quanto uma pessoa, isso não tem idade, não venha com esse papo de idade, não venha com esse papo, não, de que eu sou mulher, que eu sou homem, que eu sou... Não tem isso, entendeu? A idade nossa é o processamento interior, é a relação que você tem, né? E aí, aproveitando aqui a deixa que a Beatriz deu, né? Eu teve uma aula que eu dei para os meus alunos, uma live que eu fiz, que eu peguei um objeto como esse aqui. Pronto, esse objeto aqui é um cristal, né? Um cristal, isso aqui é um cristal de sodalita, que ele tem escrito aqui, eu trouxe lá da Califórnia, ele tem escrito health. Health em inglês, para quem não sabe, é saúde, né? Então, cada pedrinha, né? Aqui, esse aqui, ele já tem peace, né? Então, é uma informação. Ele tem peace, né? Deixa eu encontrar outra aqui. Esse aqui, ele tem, ó, prosperity, né? Prosperity. Então, cada pedrinha, né? Eu achei tão legal, né? Cada pedrinha tem uma frase de poder, né? Uma frase de alta vibração, frequência alta, né? Love, né? Amor, né? Tem outra que está por aí em algum lugar. Então, o que eu falei para as pessoas é que você precisa estar, né? Aquela frase que eu falo
bastante, que eu uso muito de Jesus, orai e vigiai, ela é uma coisa, ela funciona como um frequenciômetro. Frequenciômetro, essa palavra não existe no dicionário, viu, gente? Foi eu que inventei, né? Foi eu que inventei, né? Existe frequencímetro, mas não tem frequenciômetro. Frequenciômetro foi porque o frequenciômetro é um medidor de frequências em hertz, né? Ou seja, essas frequências, a frequencímetro mede, acho que frequência cardíaca, se não me engano, né? Então, o frequenciômetro não tem esse nome no dicionário, né? Se você botar no Google frequenciômetro, ele vai levar você para frequencímetro. Então, essa insight que eu tive, que é exatamente isso, você precisa ver a sua vibração, tá? Então, se você é um homem de negócios, se você é um empreendedor da sua vida, né? Se você é uma mulher de negócio, se você simplesmente está em busca de propósito, de saúde, você precisa perceber que isso é proporcional à sua frequência, tá? Então, para você ter sucesso em qualquer coisa que você está fazendo, depende da sua vibração interior, tá? Então, sua vibração interior é exatamente, ela é proporcional à qualidade do que você pensa e do que você sente, né? Então, você está ali num nível de estagnação, num nível ali parado, né? Você está ali repetindo aquele programa, né? Dia e noite naquele lugar, e aí você precisa olhar para a sua frequência, né? Você está na frequência do amor, você está na frequência, você quer prosperidade, mas você está na frequência da prosperidade, né? Você quer saúde, mas você está vibrando na frequência da saúde, né? Você quer paz, né? Mas você está vibrando na frequência da paz, tá? Então, frequencímetro é exatamente isso, né? Então, para que você vá para um outro nível, você tem que dar um salto quântico, né? Então, o curso Salto Quântico, né, ele transformou-se em uma referência no Brasil, exatamente porque eu ensinei o passo a passo, eu ensinei o passo a passo dessa ciência mais importante do nosso tempo, que é a física quântica, né? Os computadores quânticos estão chegando aí, vai ser outra revolução na história da humanidade. Eu ensinei as pessoas exatamente a saírem para um outro nível, para o próximo nível da vida delas, né? Ou podendo saltar até para níveis mais altos ainda. E isso depende exatamente dessa quantidade de energia extra, né? Então, em 2005, quando eu realizei o meu primeiro workshop, né, o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, eu estava exatamente, né? Eu estava exatamente buscando, né, ensinar às pessoas os princípios básicos da física quântica, que é exatamente o que eu mastiguei ali no curso Salto Quântico, né? Então, no curso Salto Quântico, eu mastiguei em detalhes, assim, para que você possa usar isso para a sua saúde, você possa, se você é um político, você vai ser um político mais correto, mais honesto, mais, né, mais voltado para servir o bem comum. Se você é um advogado, você dificilmente vai conseguir mentir, né, porque é muito comum ter muita mentira, né, dentro do campo do direito, infelizmente acontece isso, né? Então, se você vai ser um juiz, você vai julgar com mais retidão, porque você vai perceber, né, que tem a lei, a lei, a lei da atração, você termina atraindo para a sua vida tudo aquilo que você planta, né? Então, todas as suas ações que tem a ver com a lei de causa e efeito também, o que você coloca ali, você vai receber de volta, né? Então, deixa eu ver o que é que a Rosana Borges está falando aqui no YouTube. Caramba, Wallace, faz 2 anos que comecei a estudar, que achei no YouTube e ainda não consegui ganhar meu próprio dinheiro, mas consegui saúde. Curei uma enxaqueca de mais de 24 anos e eu tenho 54. Olha só que legal, Rosana. Então, você já se empreendeu, né? Veja, a Rosana, ela curou, ela me conheceu há 2 anos, né? Ela disse que ainda não enriqueceu, digamos assim, né? Não, mas ela conseguiu saúde, né? E saúde, gente, a saúde já é uma... Oi, Sabrina. A saúde já é uma bênção, né? A saúde, você ter saúde, é uma base para você ir para qualquer lugar, entendeu? Porque sem saúde fica muito difícil, né? A Vera está dizendo que já tem um curso meu pelo Hotmart. Muito bem, Vera. Tá? Então, esse curso Salto Quântico, gente, ele foi um curso altamente disruptivo, né? Ele foi um curso pioneiro no Brasil, ele foi um curso exatamente que abriu as portas para um conhecimento, foi o curso que levou Elaine Orives,
que é uma treinadora hoje também, Cleiton Alves, né, Jonas Oliveira, Cristiana Libânio, Daniele Rolim, né, Ananda Porto. Então, muitas pessoas, Diego Gil, muitas pessoas, muitos influenciadores que estão no mercado aí são pessoas que beberam nessa fonte. Então, o curso Salto Quântico, ele é exatamente uma porta, né? Por isso que eu comecei a divulgar, que eu estava querendo voltar às minhas origens, que é exatamente divulgar esse conhecimento revolucionário que curou a minha vida, que transformou a minha vida, né? Que me fez um empreendedor mais consciente. E ensinar, né? Então, eu hoje ensino para as pessoas, né? Tenho alunos em todas as partes do mundo. Hoje mesmo eu estava fechando uma mentoria, né, com uma pessoa que mora em Boston, né? Então, tem pessoas que me acompanham em vários países, em vários continentes, exatamente porque o trabalho que eu venho fazendo é um trabalho voltado para levar você a dar esse salto de qualidade, né? Então, como é que acontece o salto quântico? O salto quântico, ele é um fenômeno que acontece no interior do átomo. Então, o elétron, ele ocupa camadas, são chamados os níveis estacionários de energia. É uma coisa disruptiva, porque isso não acontecia na física clássica. No mundo clássico, o que é que acontece, né? As coisas, quando você joga um objeto, ele tem um caminho, né? Você tem um caminho, tem uma continuidade, né? Se eu soltar essa pedra aqui, você vai ver que ela tem uma trajetória, né? Ela tem uma trajetória, né? Olha só, a Sandra me encontrou no Shen, que era um curso de desenho tradicional chinês. Deixa eu ler isso aqui, porque isso aí, a Sandra está bem no início de quando comecei a trabalhar. O professor Wallace, lhe conheci no Shen em 2008, tem uma aula sua, fiquei encantada com esse novo universo, gratidão. Daí para frente, busquei conhecimento sobre física quântica. Pois é, o que Sandra está dizendo aí, gente, em 2008 eu fui convidado, né, pela Leila, que era a dona de um grande espaço hoje aqui, nessa área da medicina tradicional chinesa, e ela queria uma pessoa que desse a base científica da física quântica para esse conhecimento. Ela fez o meu curso Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, tá? E depois ela me convidou para dar aula. Então eu dei aula lá no Shen algum tempo, e fico feliz de ter uma pessoa aqui que que foi influenciada pelo meu trabalho em 2008 e que está aqui hoje numa live, né? Mais de 10 anos depois. Né? Então, isso é muito, muito legal, porque é exatamente isso. Eu criei um trabalho que ele tem uma consistência, né? Tem pessoas que me acompanham desde 2005. Tem pessoas que me conheceram ali, tem médicos, né? Tem médicos que participaram comigo ali dos meus primeiros cursos, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque é exatamente isso que a gente ensina, né, no salto quântico. Ou seja, você vai ter ali o elétron, ele está no nível 1, ou ele está no nível 2, ou ele está no nível 3, ou ele está no nível 4, por aí vai. Ele só pode ficar em níveis que estão associados a números inteiros. Não existe um número fracionário de energia. Tá? Então, essa palavra quântico vem de que a energia é quantizada, né? É uma quantidade específica. Essa quantidade de energia depende do nível de energia que o elétron está, que só pode ser um número inteiro, não pode ser um número fracionário. Depende de uma constante, que é chamada de constante de Planck, que é 6,64 vezes 10 a menos 34, é um número muito pequeno, né? Muito, muito pequeno, e é multiplicado pela frequência, por isso que eu chamei de frequenciômetro, que é exatamente, pega uma pedrinha, guarde no seu bolso, guarde na sua bolsa, tá? E aí você usa como seu frequenciômetro, né? Então, quando você sentir que está caindo a sua frequência, que está na frequência baixa, de uma vibração de negatividade, de medo, né, de ódio, né, de ressentimento, de dificuldade de perdoar, de preguiça, né, de ciúme, de mentira, seja lá o que for, você pega essa sua pedrinha e diz, opa, preciso voltar para o meu lugar de honra, né, porque senão eu vou adoecer, senão eu não vou prosperar, senão eu vou trabalhar no meu negócio, porque se você é dono de um negócio, a melhor forma de liderar é através do seu exemplo. E se você não é um exemplo para as pessoas que trabalham, então você pode ter certeza que quando você der as costas, as pessoas vão falar mal de você.
Você não é uma pessoa confiável. Então, é muito importante essa coisa dos princípios. Daí porque as pessoas que conhecem os princípios quânticos, elas jamais vão estar agindo, elas jamais vão estar agindo de uma maneira a prejudicar alguém deliberadamente, né, a mentir sobre alguém, agir de uma maneira falsa, né, ou seja, mentir, né, criar intrigas, fofocas, né, porque ela sabe que isso não dá certo, né, isso baixa a sua frequência, vai lá para baixo, você plantou aquela semente, você vai colher aquilo em algum momento da sua vida, a vida vai lhe devolver, né. A Maria Renault está dizendo aqui, li seu livro, Um Salto Quântico, que mudei muito a minha vida, sou grato, Wallace. Que bom, Maria Renault. Ela está dizendo também que tem uma medalhinha que dá proteção, né? A ideia, na verdade, é que ele sirva para que você leve a sua vibração, tá? Então, gente, nós estamos... A minha ideia com essas lives, até quarta-feira, a gente está trazendo de volta esses conhecimentos básicos. A minha ideia também para vocês é oferecer essa oportunidade de trazer o curso Salto Quântico de volta, né? De trazer essa possibilidade para que você possa acessar esse conhecimento. Então, eu peço a vocês que na aula de amanhã, a aula de amanhã vai ser um pouco mais cedo, viu? Ela vai ser, eu acho que às 18h45, né? Então, eu vou ver se nós vamos dar, se vamos oferecer isso já amanhã ou vamos deixar para quarta-feira, tá? Mas aí a ideia nossa é exatamente, eu estou querendo reunir um grupo de pessoas que estejam interessadas em investir nesse conhecimento da física quântica, em que eu possa dar uma assessoria também para essas pessoas, né? Então, eu tenho um trabalho hoje, a chamada mentoria quântica terapêutica, né, onde eu atendo as pessoas em 10 sessões, mas são sessões individuais, né? Então, a minha ideia é poder assessorar, porque eu sei que tem muito terapeuta que tem dificuldade de se conectar a esses conhecimentos, tá? Tem médicos que gostariam muito de aprender a usar a física quântica, né? Tem juízes que estão querendo aprender, tem consteladores que precisam dominar esse conhecimento, tem pessoal das terapias complementares, tá? Então, a minha ideia é exatamente, né? Tem pastores, né, que me seguem, tem padres, eu tenho até um cardeal que me segue. Neuza Piveta, né? Você já vai querer o curso, né? Tá? Então, nós vamos, gente. Eu vou combinar com a minha equipe se a gente vai estar liberando amanhã. Então, quem tiver interesse no curso Salto Quântico, né, no curso Salto Quântico, mas assim, ele vai ser um curso diferente. Ele vai ter a bagagem que eu regravei esse curso já a terceira vez já. Ele está todo atualizado, mas dessa vez eu vou querer fazer diferente, né? A minha ideia, na verdade, é dar um apoio para as pessoas, né? Por isso que eu estou falando, olha, se você é um terapeuta, mas também se você é uma dona de casa, se você é uma pessoa que está em busca de si mesma, se você quer se curar, né? Se você quer entender, se você quer se espiritualizar. Uma vez eu estava na Itália, né? Eu estava na Itália e eu fui convidado para um congresso de medicina quântica na Itália, né? E eu participei do congresso, depois eu dei um seminário sobre a física da alma, onde eu trazia exatamente essa reflexão sobre reencarnação, sobre espiritualidade, né? Sobre vida após a morte, sobre o estado de quase morte. Eu trazia isso todo dentro do ponto de vista científico, né? E aí o que acontece é que a pessoa que me convidou lá, ele tinha criado uma terapia, né? Ele tinha criado uma terapia quântica e o pai dele era testemunha de Jeová, é uma religião protestante, e ele achava que o filho estava fazendo coisa que era coisa do demônio, né? E ele vivia muito triste, né, porque o pai dele não reconhecia o trabalho dele. Aí eu disse a ele, olha, chama teu pai para assistir minha aula de física quântica, porque eu falo muito de física quântica uma abordagem espiritual, né? Eu tenho muito conhecimento de espiritualidade, da Bíblia e de várias tradições espirituais. E foi muito interessante, porque quando terminou a aula, né, o pai dele disse que eu tinha ajudado ele a entender melhor a Bíblia, né? Então, isso é uma das habilidades que eu tenho, que é exatamente de fazer essa conexão entre ciência, espiritualidade e cura, né?
Então, a ideia do salto quântico é exatamente pegar você de um estado que você está hoje, seja que estado você for, e aí nutrir você com a energia necessária, né, a energia necessária para que em algum momento você salte, né? Testemunho de Jeová não é protestante, eu nem sabia, então me desculpa aí, porque eu não tenho muito conhecimento dessa religião. Eu achei que fosse, né? Então, o que é que acontece? Então, o salto quântico é exatamente você está aqui num estado de estagnação. Você está vivendo uma vida que não tem mais sentido. Você não consegue prosperar. Você está o seu negócio não anda, né? Enfim, você não aprende também com as dificuldades do seu caminho, né? Então, você exatamente está sendo convidado a ir para um outro lugar, né? Você está precisando receber energia, informação, né, que se transforme, possa levar você para o próximo nível, tá? Então, é exatamente isso que nós fazemos no curso Salto Quântico. O que nós fazemos com maestria é exatamente fazer essa transposição, né? O livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida, né, que é esse livro aqui, que é um best-seller mundial já, né? Eu sistematizei muitos dos conhecimentos, né? Então, ele é um livro que funciona quase como uma apostila para o curso Salto Quântico, né? Então, ele é um livro que traz um conteúdo também profundo e bem didático, muito acessível. Inclusive, tem uma grande influenciadora, né? Que essa semana fez um depoimento muito lindo falando desse livro. Ela estudava com Elaine Orives falou do livro, ela já tinha lido, não tinha entendido nada, ela voltou, foi entender o livro fez uma diferença enorme na vida dela. A Tata, né? Nós vamos fazer, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma live falando sobre isso, né? Sobre o livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, tá? Então, vocês que exatamente, estão em busca desse salto quântico, gente, então vocês fiquem atentos, né? Que nós vamos, em breve, não sei se amanhã, não sei se depois, nós vamos trazer de volta esse curso que fez a diferença na vida de milhares de pessoas, né? A Laís, que hoje trabalha na minha equipe, ela participou da primeira turma, então essa primeira turma do curso Salto Quântico, a quantidade de pessoas que ali, né, estão fazendo aí a diferença na vida de tantas pessoas, uma coisa impressionante. Então, se você está interessado né, se você está interessado no curso Salto Quântico, que ter esse conteúdo precioso, que tem o potencial de transformar, de curar a sua vida, né? E ainda, aí nós vamos amanhã, que eu vou estar mais detalhadamente falando, né? Possivelmente amanhã eu vou estar falando mais detalhadamente sobre como é que vai funcionar tudo isso, né? Mas se você estiver interessado, coloque aí eu quero, né? Você já pode colocar aí eu quero o curso, porque assim que a gente tiver com as informações, nós estamos formatando as informações, você pode colocar aí né? Você pode colocar aí no seu quem tiver no YouTube, no Instagram, coloque eu quero, quem tiver no Instagram, coloque eu quero. Você pode mandar eu quero também lá no privado, né? Você pode colocar eu quero no privado, e aí quando a gente liberar, né, quando liberar o curso, nós entramos em contato com vocês, né? Então a ideia é exatamente, né, a gente trazer esse conteúdo à baila. Mas se tiver alguém aqui Sérgio vai querer, né, Sérgio? Rosana Borges vai querer, Maria Renó também vai querer. Laís vai anotando aí o nome das pessoas. Então, quem quiser o curso, o Salto Quântico, gente, que é o curso pioneiro no Brasil, é o curso que influenciou a vida aí de milhares e milhões de pessoas, eu acredito, que isso se propaga, né? Então, vocês, quem está no YouTube e no Instagram, anota também o contato de Laís, do WhatsApp, vocês podem mandar, a Laís é da minha equipe, vocês podem entrar em contato com ela e mandar, né, uma informação. Quem está aqui no Instagram, você pode dizer eu quero aqui, Sérgio, mas manda o eu quero lá também no privado, né? Manda essa informação no privado, porque quando acabar a live, né? E quem é aluno, como sempre, a gente tem um desconto para quem é nosso aluno, né? Então eu peço a você que já é nosso aluno, entre em contato com a Laís também, né? Meio do Brasil. Madel está falando aqui, ó. Madel fez o curso. Para mim, o curso Salto Quântico foi expansão de consciência, expansão do ser, autocura,
autorresponsabilidade e agora estou descobrindo a autossuficiência. Muito, muito bom, Madel. Realmente, gente, os depoimentos, a Lucy também vai querer, o curso, não, eles são complementares, né? Eles são complementares. O curso e o livro não são correspondentes, não. O livro, ele é como se fosse, o livro vai ajudar você a entender o curso, e vice-versa. E o curso vai ajudar você a entender o livro. Então, eles são complementares, né? Então, são conteúdos que se complementam, são conteúdos muito poderosos, tá? Mas o livro, como eu falei para vocês, o nosso interesse é que esse livro ele se transforme, quem sabe, numa apostila do próprio curso, porque ele é muito, o conteúdo do livro ele é complementar ao curso, tá? Então, se você tiver interesse, vai colocando aí que a gente vai estar fazendo essa reserva dessas pessoas. Então, amanhã, na live de amanhã, às 19h45, às 18h45, vai ser mais cedo a live de amanhã. Eu peço que vocês, a Noélia também já falou que vai querer, então a Vera Lúcia também, né? Então, vocês fiquem atentas amanhã, mais cedo, às 19h45, e na quarta-feira nós vamos fazer esse fechamento dessa série de aulas, né? Onde nós vamos falar exatamente aqui, você veio aqui para dar certo, né? Naí, tem, aluno sempre tem, o aluno tem desconto sim, tá? Aluno tem desconto sim, então eu convido vocês a ficarem atentos na aula de amanhã, que a gente deve estar exatamente trazendo a Rita. Agora, quem está dizendo eu quero, eu peço que deixe lá no privado, por favor, viu, Rita? Passa lá no privado e deixa lá, eu quero, porque a gente já bota você na lista. Por quê? Porque aqui, né, quem quer o livro, só o livro, coloca aí também, tá? Coloca aí também. Agora, nós vamos possibilitar também a pessoa adquirir ao mesmo tempo o curso e o livro. Então, é isso que eu quero que vocês venham amanhã, porque nós temos surpresas. Eu tenho uma surpresa muito interessante, alguma coisa que nós nunca fizemos. Na verdade, nós vamos redimensionar esse curso de uma forma... se ele já era um curso com um potencial muito grande de transformar as pessoas, da forma como nós vamos oferecer, então coloca... Luci, ainda não teve tempo, não. Eu dei uma folheada, viu? Eu dei uma folheada, viu, Luci? Neuza, Piveta, por favor, coloca lá no privado, né? Coloca lá no privado que você quer o livro e o curso, porque aí a gente entra em contato com você. Eu dei uma folheada, viu, Luci? Eu dei uma olhada, inclusive, no seu capítulo, mas não teve tempo de ler ainda, não. Recebi também o livro da Maripê, né? Porque tinha ido, né? Rosana quer o livro e o curso. Pronto, a gente vai possibilitar as pessoas, o que nós estamos, o que nós estamos viabilizando é algo que nunca foi feito, viu, gente? Que nunca foi feito. E nós vamos, inclusive, também, a grande novidade também nesse momento, amanhã que eu vou dar isso em detalhes para vocês, a nossa intenção também é reativar, né, o experimento da intenção. Então, vai ser algo muito, muito especial. Se você está exatamente em busca de um conteúdo que leve você para um outro nível, né? Foi exatamente isso que aconteceu com a Elaine Orives, né? Quando a Elaine Orives, em 2015, ela fez o curso Salto Quântico, ela estava lá com a dívida de R$500 mil. Ela conta isso, ela tem depoimentos contando isso, né? Ela relatou mais de uma vez isso publicamente, essa história, né? E aí foi o curso Salto Quântico que ela fez em 2015 e o curso Coaching Quântico que ela fez em 2018 comigo, né? Quer dizer, o Salto Quântico foi o que alavancou a vida dela, né? O Coaching Quântico deu um impulso ainda maior para ela, porque ela ficou muito impressionada com o conteúdo que eu tinha criado, né? O Cleiton Alves, né? O Jonas Oliveira, a Ananda Porter. Então, são muitas pessoas, né? São muitos players aí do mercado, grandes influenciadores que beberam na fonte desse conteúdo, e você, se é um médico, se você é uma terapeuta, se você é uma advogada, se você é uma juíza, né, se você é uma consteladora, né, se você é apenas uma buscadora, né, se você é uma pessoa que está em busca de autoconhecimento, se você quer se curar, se você quer ter uma vida mais leve, né, se você quer aprender como sair de um nível, né, onde você está,
que a sua vida está emperrada aí para um nível que faça sentido, então, realmente, o salto quântico, ele traz essa possibilidade de uma forma realmente, assim, excepcional, tá? Sônia Maia já fez mais de um coach quântico, né, Sai? Vai fazer muito mais. Pois é, o coach quântico é um curso que as pessoas fazem 3, tem gente até que já fez 4 vezes. O salto quântico também, né? Tem pessoas que já fizeram mais de uma vez, né? Então, eu quero saber, né? Eu quero saber quem está aqui pela primeira vez. Quem é aqui? Quem nunca tinha visto uma live minha, gente? Deixa aqui, deixa aí, só eu, né? Só para eu saber quem foi, quem é que está aqui. É Sirlene, que é também o livro e o curso, Laís. Anota aí, por favor. Sirlene, por favor, coloca lá no privado, tá? Coloca lá no privado. A Sônia Maia, a Sônia Maia já fez 4, né, Sônia? Que legal. Rosana é cabeleireira, pois é, o pessoal cabeleireira, tem músico, tem artistas, né? Quem está aqui pela primeira vez? Luiz Eduardo, chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Juliana Andrada, terapeuta, pela primeira vez. Juliana, esse curso vai ser maravilhoso para você, viu? Rosana, que é cabeleireira, pela primeira vez, muito bem. Quem mais está aqui pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez aqui, só para a gente saber quem está conhecendo o nosso trabalho agora? Yoga Sublime, olha que nome legal. Yoga Sublime, como é seu nome, Yoga Sublime? Né? O nome da sua marca é muito linda, viu? Quem mais está aqui pela primeira vez assistindo a nossa live, né? Então, Laís, por favor, tu dá uma olhada aí qual vai ser o título da live de amanhã, que eu terminei. Tainá, Tainá é o nome da minha filha, olha só. Que coisa interessante, né? É o nome da minha filha, né? Então, maravilha. Diga aí, Nicolas. Tá? Então, diga aí, quem está... Vera, pela segunda vez, Vera. Por favor, Laís, me pega... Tá lendo o livro, Tainá? Que legal, muito bom, muito bom. Faça um bom proveito dele, né? Então, eu quero que... Ô, Laís, por favor, você poderia me passar o nome da live da manhã, o Nicolas, que está aí também, que eu esqueci aqui, que eu quero dar o oi aqui para as pessoas, mas eu terminei esquecendo de pegar o nome da... Deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho, porque eu terminei esquecendo de pegar o tema da live de amanhã. Então, amanhã, gente, nós vamos começar às 18h45, tá? Nós vamos começar às 18h45. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha no Instagram, que nós colocamos o depoimento da Maria Angélica, que eu falei ontem, que é uma pessoa que passou no experimento da intenção, ela passou por um processo de cura simplesmente incrível, é algo notável, né, o que aconteceu com ela. Nesse experimento da intenção, é aquele experimento que a gente se encontra e durante meia hora as pessoas direcionam a intenção de cura, né? Deixa eu ver. Amanhã vai ser Física Quântica, um portal para uma nova consciência, né? Então, amanhã nós vamos estar falando exatamente um pouco do que aconteceu no meu primeiro workshop, que era um paradigma quântico, né? Para uma nova consciência. Como entra no privado? No privado terá que estar no Instagram, viu, Vera? Você vai deixar... foram 4 cursos, né, Vera? Você vai deixar... Então, nós vamos falar amanhã sobre Física Quântica, um portal para uma nova consciência, tá? Então, quem está aí no YouTube, o meu Instagram é esse aqui, ó. O Instagram é esse aqui, @Wallace _Lima _oficial, tá? Então, vocês podem entrar lá e colocar. Cissa fez o curso, né, Cissa? Maravilhoso, me impulsionou para hoje ser terapeuta em saúde integrativa sistêmica. Gratidão, pessoal, por tantos ensinamentos. Pois é, gente, esse curso ele inspirou muitos profissionais, ele inspirou a secretária de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Ela era secretária de saúde da prefeitura do Rio Grande do Norte. Quando ela veio para o curso, ela veio para o meu simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, ela ficou muito, Ana Tânia, né, ficou muito impressionada. Depois ela foi secretária do governo,
e eu ajudei, inclusive, no projeto dela de práticas integrativas, né, ficamos amigos, né? Ela usou meu livro numa tese de mestrado dela, na tese de doutorado, como referência bibliográfica, e eu fui dar palestra no primeiro dia, na abertura do programa de práticas integrativas do Rio Grande do Norte. Então, as pessoas que normalmente participaram, né, desse trabalho, elas hoje estão, de alguma forma, empreendendo, hoje elas estão lidando com o seu negócio de uma forma proativa, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês. Se mais alguém aí tiver interesse em participar, né, do curso Salto Quântico, coloca eu quero, né? Manda eu quero lá no privado, tá? Rosane Beatriz está colocando aqui eu quero. Então, eu peço a vocês que coloquem eu quero. Pode colocar aqui, mas é importante, mais importante você coloque lá no privado, porque nós vamos entrar em contato com você. Amanhã às 18h45, nós estaremos falando sobre, né, Física Quântica, um portal para uma nova consciência. Então, eu vou trazer um pouco dos princípios da física quântica, né? Vou falar do princípio da complementaridade, vou falar do princípio da incerteza, né? Vou pincelar um pouco, né, da não localidade quântica, né? Para que a gente possa se preparar para esse salto quântico na consciência, tá bom? E amanhã a gente vai estar revelando mais ou menos como vai ser essa possibilidade de vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Alunos e ex-alunos, né, ter essa oportunidade de ter esse curso tão importante na transformação de milhares de pessoas pelo mundo. Tá? Então, amanhã, Física Quântica, um portal para uma nova consciência. Quem está interessado no curso, coloque eu quero lá no direct, e quem está aqui no YouTube pode entrar em contato diretamente com a Laís, tá bom? Então, amanhã, às 18h45, eu aguardo vocês, né? Fiquem bem, fiquem em paz, durmam bem, né? E lembre-se, você é o seu maior negócio. Maria Ramos já fez 3 coisas quânticas, né? Você é o seu maior negócio, então invista em você, né? Um conhecimento como esse, ele não tem preço, porque ele tem um potencial de levar seu negócio para um outro nível, levar a sua vida para outro nível, tem um potencial de cura, né? Ou seja, de fazer ajustes na sua frequência, né? Que esse frequenciômetro, você sair de uma frequência de sofrimento, de dor, e ir para a frequência certa, né? Que proporciona saúde e proporciona sentido à sua vida. Então, um abraço, um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.